assim como nós vimos lá o Theatrum Orbis Terrarum, né? Lá no século XVI, a gente vai observar, depois tem o Destino Manifesto, no século XIX, dos Estados Unidos, né? Mostrando a missão civilizadora dos Estados Unidos sobre os povos primitivos das Américas, no caso, né? América do Sul, América Central. Então, você vai ver, a gente chama de litografia, iconografia, que são essas imagens, tá? Passadas ao povo, né? Com uma mensagem. Qual é a mensagem, por exemplo, essa aqui, do Cabo ao Cairu? Olha o que esse autor, Udo Kepler, ou Joseph Kepler, ele vai, quando ele faz essa, acho que é uma litografia, né? Ele vai passar significado. Está até aqui escrito, ó, a bandeira branca, né? Escrito civilização. Então, é os Estados Unidos levando a civilização para esses povos primitivos. Tem até alguns povos, índio, não sei se é índio ou se é pessoa negra, né? Aqui no chão, né? Então, dizendo, ó, ainda que o processo seja custoso, ou seja, ainda que a gente mate todo mundo, ou que a gente morra, né? A estrada do progresso deve ser aberta. Isso, gente, já no século XX, 1902. Os impactos dessas correntes civilizatórias, né? Seja da Europa ou dos Estados Unidos, é terrível, né? Você vai ter aí um genocídio em massa de nações indígenas americanas, né? A pobreza. Então, isso é revelador, essas consequências aí estão nos livros de história, né? A perda de identidade cultural também, né? A perda da autonomia e soberania dos países, né? Então, quando você tem a intervenção de outro país, a política externa, né? Então, você tem a intervenção de um país externo no seu país, você perde a sua autonomia, né? A sua capacidade de decidir a vida da população. Quando eu falo a sua, né? O seu país aqui, né? Nós é que temos que nos resolver. Deixar registrado, para não dizer que eu não vou... Eu vou fazer algumas perguntinhas só para, né, puxar para vocês, para dar uma fixada ali e tal, né? Mas é só para entender como essa ciência da sociologia ela vai surgindo, ela vai primeiro, né, buscar elementos da ciência natural, tá? E aí eu trouxe aqui o que é ciência natural ou filosofia natural estudava, né? Então tem aqui a astronomia e cosmologia que vem da filosofia, né? A mecânica, a natureza, espaço-tempo. Então, aos pouquinhos é que as ciências humanas, ela vai observando que os métodos da ciência natural não dava conta. A gente não pode reproduzir fatos sociais, problemas sociais, num laboratório, né? Então, a gente tem que investigar com métodos um pouquinho diferentes, né? E a gente tem que estar ali, junto, o investigador, o cientista, tá? Também aqui, eu falando dessa ciência natural, né, explicando os métodos da observação e experimentação, o uso de instrumentos. Um sociólogo, um antropólogo, um historiador, ele não precisa, e nem cabe ele usar um equipamento como um microscópio, um telescópio, para estudar uma dinâmica social, não é verdade? O que ele usa? Ele vai usar os seus sentidos, ele vai usar o seu olhar crítico, sociológico,
que é olhar sociológico, professora? É um olhar, é igual como você tem um médico. O médico olha para você pela cor da sua pele, né? Pelo seu semblante, ele sabe se você está bem de saúde ou não, né? É o olhar clínico, tá? O sociólogo, o cientista social, ele desenvolve um olhar crítico. Então, ele vai observar aquela sociedade ali, é assim, essa sociedade aqui, ó, pelo que está acontecendo, tem problema aqui, temos que investigar. Então, ele não vai usar equipamento, né? Ele vai usar outros métodos, tá? Então, aí vem a ciência moderna, né? A ciência moderna introduz a experimentação científica. Aqui ainda, natural, ciência moderna, vou botar aqui para a gente não esquecer, natural, né? Ainda é da natureza, tá? Então, mas essa ciência natural é que vai dando os elementos para a gente poder formular a ciência humana, tá? Então, métodos precisos para você investigar um problema social, você tem que ter alguns critérios, você tem que ter métodos rígidos que a ciência traz, né, para você poder analisar. Então, a investigação de um fato, ele exige um método científico próprio, tá? E que ele vai tirar um pouquinho aqui da ciência moderna. Então, a exigência de métodos precisos e quantitativos, por exemplo, na sociologia nós vamos usar como método quantitativo a estatística, tá? Deu para entender, né? Você vai ter aqui os primeiros expoentes da ciência, o Galileu e Newton, o rompimento com a crença religiosa. Por quê, professora? Esse rompimento, esse romper mesmo, né, da ciência com a religião, porque elas eram ligadas, tá? René Descartes, ele vai ser importante para o método também, né? Porque ele vai fazer essa separação. Porque a fé, ela não é objetiva. Você apenas crê pela fé. Você não vai procurar explicações objetivas sobre aquilo que você está sentindo. A fé, ela não busca explicação no concreto, no real. Você acredita e pronto, né? Você não vai buscar a existência de Deus. Ou você crê ou você não crê. É simples assim, né? Já a ciência, se ela for querer buscar, investigar se Deus existe ou não, ela vai usar todo um método, critério e tal, para poder saber se Deus existe ou não. Mas René Descartes, não é que ele comprovou a existência de Deus? Fantástico. Mas é uma outra aula do terceiro ano, né? Aí eu coloquei aqui as características da ciência natural, né, que é o uso de equipamentos, o empirismo, objetividade, experimentação, validade, determinismo e tal, são as características. E aí vamos ao método indutivo, que é um dos métodos, né, da ciência. A indução é um processo mental pelo qual, partindo de dados ou observações particulares, nós chegamos a proposições gerais universais. Aí dei o exemplo aqui de um cachorro, né? Eu vi que um cachorro tem 4 patas. Aí eu vi que outros cachorros também têm 4 patas. E aí, pela lógica indutiva, eu fui observando que todos os cachorros tinham 4 patas, então, pela lógica, todos os cachorros têm 4 patas. Simples assim, né? Então, você é induzido a pensar daquela maneira, entendeu? Então,
Se meu aluno, ele estudou, fez o exercício, né? E aí ele foi, participou da aula, explicou e tal. Olha, ele está me induzindo a dizer que esse aluno vai passar de ano, né? Porque ele está fazendo tudo direitinho, ele está fazendo todo o processo ensino-aprendizagem com capricho, com dedicação. Então, isso vai fazendo com que eu entenda, né? Que eu leve a pensar que o resultado só pode ser a aprovação, né? É simples. Então, esse método, ele tem 3 etapas: a observação, né? A comparação e a relação, tá? Então, primeiro você vai observar os fatos, vai analisar e descobrir as causas. Procuramos, por intermédio da comparação, aproximar os fatos ou fenômenos com a finalidade de descobrir a relação entre eles. Então, se aconteceu aqui, aconteceu ali, tem alguma relação? São parecidos esses fatos? Então, deve ter, né, tem que ter uma relação aí, dessa relação eu posso concluir alguma coisa, né? E aí, eu concluindo, eu posso generalizar, né, generalizar a relação encontrada entre os fenômenos e fatos semelhantes, tá? As diferenças entre os métodos das ciências naturais e os métodos das ciências humanas. Então, nas ciências naturais, você vai ter os métodos positivistas, que vai enfatizar a quantificação, o experimento e empiricismo e uso de equipamentos e tecnologias. Principalmente a diferença entre ciências humanas e ciências naturais vai estar aqui, tá, gente? Ó, uso de equipamentos. Porque as ciências humanas, como eu falei, ela não vai fazer isso, né? Não vai prescindir disso, tá? O conhecimento científico nasce, portanto, sobre a toga dos métodos positivistas das ciências naturais. Esses métodos tinham como base a observação atenta da natureza e a reprodução desses fenômenos da realidade em laboratórios. Quer ver um exemplo? Estou lembrando agora. Uma borboleta. Essa borboleta ela é pega, é levada para o laboratório. Ali eles conseguem ver todo o processo de metamorfose, todas as etapas, né, de metamorfose dessa borboleta. Ele vê a espécie da borboleta, né? E aí, se ele pegar daqui a um ano essa mesma espécie de borboleta, ele vai levar para o laboratório e ele vai reproduzir ao mesmo ciclo. Porque os animais, eles têm semelhanças com os seres humanos, mas existe uma rigidez maior no processo de vida deles. A borboleta jamais deixará de fazer aquilo. Como, de alguma, eu poderia falar, tá, um exemplo interessante, a gravidez, né? A gravidez de uma borboleta com a gravidez de uma pessoa humana. Perfeito, Sônia. Aquela espécie de borboleta, ela dará sempre aquela borboleta. Sempre. Da mesma forma, tá? Já uma pessoa, um ser humano, quando gerar uma criança, essa criança vai ser diferente de pessoa para pessoa, tá? Se eu levar a Maria para o laboratório, ela vai gerar a criança A. E se eu levar a Rosa para o laboratório, ela vai ter uma criança B, né? A única semelhança, o ciclo, né? De 9 meses, mesmo assim, a Maria
com a criança A, ela pode ter complicações, ela pode ter às vezes, o dia de nascimento pode ficar diferente do outro. Nos animais, essas nuances vão ser menos, vai aparecer menos, não que não exista, mas vai aparecer menos. Então, a natureza, ela consegue ser verificada em laboratório físico, né? É diferente dos seres humanos, tá? Para a gente ver a diferença, né, entre a ciência natural e a ciência humana, tá bom? Finalizando a parte 4b, nós vemos, portanto, concluímos que o objeto de estudo das ciências humanas é o próprio homem, vivendo em sociedade, ou seja, é um objeto construído historicamente e está em constante estado de mudança e transformação. As ciências humanas visam o estudo do homem considerando seus aspectos sociais, políticos, econômicos, psicológicos, históricos, entre outros. Essas ciências não aceitam métodos ou técnicas rígidas e rigorosas, nem receitas de aplicação imediata que garantam a obtenção de resultados objetivos e exatos. O que mais importa é a interpretação da investigação, ou seja, não apenas os fatos por si só, mas a forma como se constituem esses fatos. O pesquisador deve ser considerado no contexto no qual estes fatos se apresentam, pois ele também faz parte do objeto que investiga. Mais adiante, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Até lá!